Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar a falar do terceiro grupo de reações, que é as reações de eliminação, ok? Bom, praticamente, gente, em suma, uma reação de eliminação ela vai ser o inverso da reação de adição. Praticamente nós vamos fazer o caminho inverso do que a gente estava fazendo lá nas reações de adição. Então, por exemplo, o que nós estávamos acostumados a fazer? Nós tínhamos lá uma ligação dupla e aqui uma molécula para adicionar nessa cadeia. Concorda comigo? Então, olha só. A gente quebrava a dupla e a gente via que essa dupla, quando era quebrada, né, a ligação π, dentro da molécula orgânica se abriam dois novos pontos para ligação, aonde a gente vinha e adicionava esses átomos, né, essas espécies, ou sei lá, um grupo de átomos, né, a gente adicionava aqui dentro. Então isso aqui é o caminho da adição. Esse é o caminho da adição, quebrar uma dupla, uma insaturação para adicionar. O caminho inverso disso é a eliminação, gente. Então nesse caso aqui, ó, a gente tem uma estrutura, né, uma molécula orgânica que tem B e tem um ligante A. E a gente vai, né, estabelecer algumas condições reacionais, temperatura, catalisador, utilizar alguma substância que ajude a retirar essas moléculas. E aí que está a palavra-chave para a eliminação. A gente vai retirar átomos. Por isso que ela é o inverso da adição. Enquanto a adição ela vai colocando, né, vai adicionando, a gente vai incrementando novos átomos na molécula orgânica, a eliminação é o contrário disso, a gente vai retirando. A gente vai retirando. Então, por exemplo, nós vamos vir aqui, utilizar aí alguma temperatura, alguns catalisadores, para conseguir arrancar esses dois átomos aqui, genéricos A, B. Ó, conseguir arrancar eles. E aí, professor, o que acontece? Quando a gente arranca eles, gente, percebe, ó, que esses dois vão ficar com os bracinhos sozinhos. Não tem mais B, não tem mais A ligado neles. Aí o que vai acontecer? Esses bracinhos não vão ficar juntos, não vão ficar separados sozinhos sem ninguém. Esses bracinhos eles vão se dar aqui, ó. Então aqui imagina que eu tenho essa estrutura, ó. Ficou com os bracinhos soltos, não tem ninguém mais. O que acontece? Esses bracinhos se juntam e adivinha o que vai dar? Vai dar em um composto. Opa, aqui eu acabei colocando um sinal demais, né? Na realidade aqui é uma ligaçãozinha entre eles, né? Eu retirei essa estrutura da cadeia orgânica. Então aqui, ó, AB. Então voltando aqui, ó, AB vai sair, né? Eu retirei ela da molécula. E aqui, ó, essas ligaçõezinhas sozinhas vão se juntar de novo e vão fazer novamente a dupla ligação. Então, praticamente, gente, é exatamente isso que consiste uma reação de eliminação. Certo? Uma reação de eliminação. É a retirada. Eu vou arrancar átomos, grupos de átomos de dentro da minha cadeia orgânica. Aí o que acontece? Quando eu arranco, elimino essas moléculas, os bracinhos ficam soltos. Para não ficar assim solto, perdido no nada, eles voltam a ficarem juntos, voltando a ser então aqui, ó, dupla ligação de novo. Então, ó, voltei a ter a dupla, voltei a formar a ligação bi. Então é realmente, gente, é o inverso uma da outra, beleza? Na adição eu quebro para adicionar e na eliminação eu retiro e volto a dupla no lugar, ou volto a insaturação no lugar, certo? Bom, aqui a gente está falando de um tipo específico de eliminação. Como assim, professor? Nós podemos ter aí, de maneira bem geral, bem ensino médio, dois tipos de eliminação. A eliminação que a gente diz ser intramolecular e a eliminação intermolecular. Por exemplo, aqui a gente retirou os átomos dentro da molécula. A gente pegou a molécula e ó, pá, arrancou esses elétrons. Então nós chamamos isso aqui de eliminação intramolecular.
intramolecular. Intramolecular. A gente entrou na molécula e arrancou os átomos. Porém, nós podemos ter outro tipo de reação de eliminação. Aquela que envolve a retirada de átomos em conjunto. Eu pego duas moléculas e eu vou arrancar átomos juntos delas. Ah, então não acontece dentro de uma molécula só? Não, acontece entre várias. Por exemplo, aqui, ó, vou considerar uma molécula genérica, tá? Bem genérica mesmo, não precisa, não vamos entrar em termos ainda. Por exemplo, ó, então aqui nós temos esse camaradinha. Aí ele tá aqui ligado a essa estrutura AB. Beleza. Aí, gente, eu não vou fazer uma desidratação. Eu já querendo falar umas coisas aqui acima, né? Mas olha só, eu quero fazer uma eliminação, não na molécula diretamente, só dentro dela. Eu quero fazer uma retirada em conjunto. Eu vou pegar algumas moléculas e eu vou retirar átomos de todo mundo. Ou seja, eu não vou retirar só de um, não. Eu vou retirar de um conjunto de moléculas. Então aqui, ó, peguei moléculas da mesma tipo, né, da mesma espécie química aqui. Então, por exemplo, Ba e aqui as ligaçõezinhas. Veja só, eu não vou arrancar apenas átomo de um e átomo do outro. Eu vou arrancar de todo mundo. Então, por exemplo, ó, vou filar esse B daqui e vou filar Ba desse outro aqui. Então, eu estou eliminando, eu estou tirando o átomo das duas moléculas. Não estou tirando de uma só, estou tirando das duas. As duas vão sair perdendo. Entendeu? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou arrancar essa molécula, né? B e arranquei Ba. Então, vai sair, ó, B2A. Ó, o que eu eliminei foi isso aqui. Mas, professor, o que sobrou daquelas outras moléculas? Bom, sobrou isso aqui, né? Dessa primeira, só ficou A. O A sozinhão, né, professor? Sozinho, sem ninguém aqui, né? Ó, tadinho, coitado. Tinha um B aqui perto dele, né? Tinha um B perto dele. E da segunda molécula, sobrou o quê? Sobrou quase nada, professor. Tá sozinha, coitada, aqui, ó. Ligaçãozinha vazia, sem ninguém. Sobrou só isso da coitada. Então vamos unir o útil ao agradável. Tá sozinho, tá sozinho. Então, ó, vamos juntar os dois. Vai formar essa estrutura aqui. Então, ó, o A, que tava sozinhão, vai grudar no carbono que tava sozinhão também. Pronto. Formou, então, aqui uma nova molécula. Beleza? Tranquilo, professor. Então, ó, retirei B, retirei Ba. Então, isso daqui que foi eliminado. Beleza? Aí, ó, A tava sozinho, C também tava sozinho. Se uniram e formaram uma nova substância bem aqui. Beleza? Isso daqui, gente, perceba que eu arranquei átomos de duas moléculas, né? Isso aqui pode acontecer. Vamos ver alguns casos específicos, né? De alguns álcoois que vão sofrer isso. Mas, de maneira geral, é exatamente isso. Eu não vou arrancar só de uma molécula. Eu vou arrancar aí de, no mínimo, duas. Certo? Então, ninguém vai sair perdendo, não. Ninguém vai sair sem ser eliminado alguma coisa da sua cadeia. Vai tirar um pouquinho daqui, vai tirar um pouquinho do outro. Aí o que acontece? Os que ficaram sozinhos, que foram roubados, pá, se grudam e formam uma molécula nova. Isso daqui é o que a gente chama de eliminação intermolecular, certo? Porque envolve outras moléculas, certo? Então, intermolecular. Beleza? Então, ó, desidratação. Eu tô com um negócio de desidratação porque eu vou falar de desidratação aqui também. Mas a eliminação, ela pode ser intramolecular quando eu retiro de uma molécula só. Então, é a retirada de átomos de uma molécula só. A intermolecular é quando eu retiro átomos de duas moléculas ao mesmo tempo. E daí vai formar um novo composto. Então, intra, eu retiro, certo? Então, aqui, ó, eu retiro de
uma molécula. Certo? Então aqui eu retiro de uma molécula só. A intermolecular eu retiro de duas, certo? De uma interação de moléculas ali. Então, ó, retiro de duas. De dois, né? De duas moléculas, ok? Tranquilo, professor, sossegado. Então, olha só, gente, eliminação tem esse processo básico. A gente vai retirar átomos das moléculas orgânicas, das cadeias orgânicas. Se eu retirar de uma molécula só, intramolecular. Se eu retirar de duas moléculas ao mesmo tempo, intermolecular, ok? Bom, gente, essa era apenas uma aula de entrada para a gente ter uma noção do que é uma reação de eliminação, certo? Na próxima aula nós vamos começar a discutir, de fato, nos tipos de eliminação importantes aí para sua prova de vestibular, ok? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.